Mais 3.000 pontos hoje o índice entregou na queda, tá? E olha aqui, ó, ele veio nessa aqui e veio parar aqui, ó. 3.281 pontos, certo? O que ele fez hoje, né? Vamos olhar no diário e nós vamos ver que no diário nós estamos com um inside bar. Ele fez essa expansão e agora ele fez uma retração, tá? E essa retração não atingiu nem a máxima e nem a mínima do candle anterior. Porém, ele atingiu os nossos pontos que nós tínhamos para uma possível compra, que era aqui, mas ele não deu setup de compra, tá? E essa região aqui. Ele simplesmente violou o topo anterior, né, dos 60 minutos, que era o nosso topo protegido antes, né? Ele violou ele, rompeu para baixo e veio testar esta região aqui, ó. Ó. E era onde nós tínhamos também um ponto que ele poderia reverter para cima, certo? O que nós vamos esperar para amanhã, tá? Vamos lá nos 5 minutos. E vamos observar o seguinte, que nos 5 minutos, eu já vou tirar essa, quer ver? Eu não vou tirar essa região em azul. Por quê? Porque esse candle aqui dos 60 minutos é um candle bastante interessante, tá? Que o movimento pode vir nesta região aqui e voltar a cair, tá? Então, o que eu vou só tirar é essa faixa aqui, ó, e vou deixar essa que eu montei hoje aqui, ó, tá? Então, nós vamos deixar essa faixa aqui. Aqui eu tenho um Fair Value Gap, então que ele pode segurar aqui nesta região aqui, tá? O que eu vou aguardar? Ele pode amanhã vir querer buscar o fechamento desse gap aqui que ele deixou, tá? E também pegar essa liquidez aqui, porque hoje ele pegou toda essa liquidez aqui, ó, com essa descida, porém uma descida bem compassada, comparando com esses candles aqui, ó, certo? Então, é uma possível retração de todo esse movimento aqui de alta, tá? Se você considerar todo esse movimento aí de alta, vamos pegar ele daqui, ó. Desse topo. Nesse fundo aqui, ele chegou no 38%. Então, ele pode sim vir buscar estas regiões aqui e, quem sabe, até esta região aqui embaixo, tá? Então, essa e essa região aqui, tá? Ele pode sim vir buscar aqui para depois ele querer voltar, subir. O que nós vamos aguardar para o dia de amanhã? Quando se ele abrir e subir, então nós temos esta região aqui, ó, tá? Que pode ser uma região de possível venda e esta região aqui também. Lembrando que eu preciso que ele venha aqui, me dê um setup de entrada para eu fazer a venda, tá? Caso contrário, ele pode buscar novamente o topo, tá? Então, se ele subir aqui, eu vou procurar por venda para vir tentar fechar esse gap aqui. Então, eu tenho essa região aqui, que eu gostaria que ele viesse fechar aqui, ó. Vamos ver mais ou menos, ó. Se você pegar mais ou menos aqui até aqui, ó, são 4.000 pontos, é bastante. Aqui, ó, são 2.800 pontos. Ah, mas e se ele quiser subir? Se ele quiser subir, nós vamos ter que fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu não tenho topo e fundo bem definido aqui. Vamos colocar no 15, ó. Aqui do 15, ó.
ele vai precisar romper aqui, ó, consistente, pelo menos esse topo aqui, ó. Tá? Romper aqui bem consistente e voltar, tá? E voltar com característica de pullback. Por quê? Porque aqui é uma região, para mim, uma região de venda, certo? E eu tenho liquidez formada aqui, ó. Tá? Então, eu tenho liquidez formada aqui, que ele pode vir buscar esta região aqui ou até essa região aqui em cima, certo? Então, quando você esperar ele romper aqui, vai ser difícil de você tomar a decisão de compra, porque aqui você já está num ponto interessante para você tentar uma venda e tentar carregar até aqui embaixo. Agora, se ele romper essa região aqui e para cima, aí pode ser compra, mas aí ele já andou demais, né? Então, eu amanhã vou procurar por venda para ele vir buscar. Aqui eu tenho 50% da pernada de alta e aqui eu tenho 61, tá? Da pernada de alta, da última pernada de alta. Então, aqui é uma região bem interessante para nós procurarmos por compra. Não me esqueçam que aqui eu tenho liquidez formada, tá? Que pode ser que essa liquidez foi montada para trazer até estas duas regiões aqui. Então, sim, ele pode descer e vir buscar esta região aqui. Então, a gente vai ter que aguardar e ver o que ele vai nos mostrar amanhã, quando ele abrir, tá? Se ele já abrir nessas regiões aqui, a gente pode tentar fazer uma compra, trazer até esta região aqui, para depois, quem sabe, vir trazer essa região aqui para baixo. Podemos fazer isso também. Então, sempre olhando a estrutura do mercado. Se você não sabe identificar a estrutura do mercado, está na hora de você aprender, porque a estrutura do mercado é tudo. Tá? Se você não entende ela, fica difícil de você operar. Lembrando que aqui, ele já veio buscar esse topo que ele rompeu aqui. Porém, ele não fez uma boa retração. Lembra? Então, pode ser que ele venha testar aqui, mas ele não fez uma boa retração desse movimento aqui. E se nós colocarmos nos 60 minutos, vamos abrir aqui, ó. Lembram que eu falei que a gente tinha duas consolidações, né? Então, a nossa última consolidação era essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. Aqui tem bastante liquidez formada, hein? Ele pode vir aqui para depois ele subir. Então, essas regiões aqui são regiões bem importantes para a gente, quem sabe, fazer uma compra e tentar carregar, tá? Então, se ele abrir e descer, tem que prestar muita atenção, mas eu gostaria que, se ele viesse buscar essa região, ele fechasse abaixo dela. Para quê? Para poder fechar o gap. Com um corpo aqui, tá? Um candle com corpo. Então, eu gostaria que ele viesse fechar ela. Aí você tem esses candles aqui, ó, que são candles importantes. Você tem aqui um Fair Value Gap. Ó, ficou tudo muito... Você tem aqui um Fair Value Gap pequeno, mas tem, tá? Então, ele pode vir aqui buscar? Pode. Pode vir aqui buscar, sim. Então, vamos prestar muita atenção, lembrando que aqui eu tenho um Fair Value Gap e aqui tem um Fair Value Gap. E ele veio testar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer quando ele abrir amanhã, tá? Então, aqui, eu gostaria de vender aqui para trazer até essa região aqui, mais ou menos, tá? E daí, daqui, quem sabe, a gente faz uma outra compra para ir buscar lá em cima aquela região cinza que a gente está falando já faz dias. Aqui eu tenho liquidez formada, aqui eu tenho liquidez e aqui eu tenho muita liquidez. Então, se ele passar dessa região aqui, provavelmente ele vai vir buscar essas regiões aqui embaixo para ir buscar níveis mais abaixo, antes de subir, certo? Então, é isso que eu tenho para vocês. Não esqueçam de dar o seu like, fazer os seus comentários, indicar o canal para os seus amigos. E lembrando que aqui a gente só faz o estudo do mercado.
nós estudamos o que o gráfico está nos contando, estudo de contexto. Nós não fazemos nenhuma indicação de qualquer tipo de operação. Se você operar é por conta e risco próprio. Então, vem aqui para aprender como olhar a estrutura, os pontos de interesse, mas na hora de operar, você tem que decidir se você vai clicar ou não. Tenham uma boa noite e ótimas operações amanhã.